Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez essa seja a coisa mais difícil que você vai ouvir hoje, mas também, talvez, seja a mais necessária. Sabe aquele silêncio que machuca? Aquela ausência que parece gritar mais alto do que qualquer briga? Eu conheço bem, já vivi isso. E eu não tô falando de silêncio comum. Tô falando do não contato, daquele vazio entre duas pessoas que já foram tudo uma pra outra. E de repente, viram nada. Nada além de estranhos cheios de memórias. Eu lembro exatamente da noite em que decidi não mandar mensagem. Não era orgulho, nem jogo. Era exaustão. Era o coração dizendo, chega. E o pior, era o medo de que talvez ela nem notasse. Me sentei na beira da cama, celular na mão, olhando para a última conversa, lendo e relendo aquela frase fria dela. Acho que é melhor assim. E cara, melhor pra quem? Porque pra mim, não tava nada bem. Eu me sentia dilacerado, incompleto, como se o tempo tivesse parado naquele último áudio que eu mandei. E nunca foi ouvido. Mas eu resisti. Não porque era fácil, porque era necessário. Às vezes, a única maneira de se proteger é se afastando de quem você mais quer perto. Você já se sentiu assim? Como se o mundo tivesse virado do avesso e todo mundo seguisse em frente, menos você? Como se o silêncio dela fosse um castigo. Uma tortura lenta, feita de ausências e expectativas quebradas. Eu dormia mal. Sonhava com ela. Acordava no meio da noite com a sensação de que algo muito errado ainda estava em aberto. E estava. Mas é aí que muita gente se perde. Porque é justamente nesse ponto que a maioria quebra o silêncio, envia aquela mensagem longa, desesperada, tentando explicar, justificar, recuperar. Só que isso não funciona. Aliás, piora. E é aqui que entra o que ninguém te conta. Ela só vai surtar se você fizer exatamente o contrário do que esperam de você nesse momento. Você não implora, você não corre atrás, você não tenta convencer. Você fica em silêncio, mas não é um silêncio comum. É um silêncio com peso. Um silêncio que carrega significado, que grita, eu tô aqui, mas eu não vou me diminuir para estar do seu lado. E isso ela sente, isso ela não esquece. Nos primeiros dias ela talvez nem perceba, talvez ache que é só mais um blefe, mais uma tentativa sua de chamar atenção. Mas quando o tempo passa e você continua em silêncio, algo começa a mudar. E não é fora dela, é dentro. Ela começa a pensar, a duvidar, a se perguntar, será que ele seguiu em frente? Será que ele desistiu mesmo? Será que ele tá com outra? E esse será começa a incomodar. Porque mulher sente. Mesmo que não admita, ela sente quando perde o controle emocional da situação. E o não contato, se feito do jeito certo, não é afastamento, é reposicionamento. É você saindo do papel de desesperado e assumindo o papel de alguém que sabe o próprio valor. E quando você se valoriza, ela começa a lembrar do que perdeu. Mas para isso acontecer, tem uma coisa que você precisa entender agora. Ela só vai surtar se você parar de tentar convencê-la a ficar. Eu sei que parece contraintuitivo. A gente foi criado para acreditar que insistir é sinal de amor, que lutar até o fim é nobre, que a gente perde só quando desiste. Mas ninguém te contou o outro lado disso. Às vezes você se destrói enquanto tenta salvar alguém que nem quer ser salvo. Foi isso que eu percebi uma noite, olhando pro espelho do banheiro, depois de mais um dia me perguntando se eu devia ou não mandar um oi. Minha cara tava cansada, os olhos vermelhos, a barba por fazer. E ali, naquele reflexo quebrado, eu entendi. Eu não tava lutando por ela. Eu tava lutando pra não aceitar que ela já tinha ido embora. É duro admitir isso. Dói. Mas é só depois dessa dor que vem a transformação. Foi quando eu parei de lutar por respostas e comecei a buscar paz. Paz comigo mesmo. Paz por saber que, mesmo sem respostas, eu merecia mais do que migalhas emocionais. E olha, quando você muda essa chave, o jogo vira. Não é sobre provocar, nem sobre fazer joguinho. É sobre mostrar, com ações silenciosas, que você tá reconstruindo sua vida. E acredite, nada desestabiliza mais alguém do que perceber que perdeu o acesso ao seu mundo. Porque enquanto você implora, ela tem o controle. Mas quando você se recolhe, ela começa a perder o chão. Te confesso que, nos primeiros dias, o silêncio parecia um castigo. Era como se cada hora sem resposta fosse um lembrete de que eu não importava mais. Mas com o tempo, o que era desespero começou a virar observação. Eu parei de olhar para o celular esperando uma mensagem e comecei a olhar para mim.
Sabe aquela sensação estranha de reaprender a viver sozinho, de andar por lugares que vocês iam juntos e sentir o ar diferente? É desconfortável no começo, mas também é libertador. Eu comecei a perceber o quanto tinha me esquecido de mim, tentando ser o que ela queria. Quantas vezes eu abri mão da minha opinião só para manter a paz? Quantas vezes engoli o que sentia só para não parecer fraco? E agora, em silêncio, tudo isso vinha à tona. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse me ouvindo de verdade. E sabe o que descobri? Que talvez eu nunca tivesse me perdido dela. Eu tinha me perdido de mim. Enquanto isso, pequenas coisas começaram a acontecer. Uma notificação dela visualizando meus stories, uma curtida numa foto antiga, um amigo em comum comentando algo aleatório, do nada. Você pode chamar de coincidência, mas não é. Quando a mulher percebe que perdeu o controle emocional sobre você, ela sente. Ela não vai te ligar chorando no primeiro momento, mas ela vai observar, vai buscar sinais, vai testar seu silêncio. E é aí que você precisa ser firme, porque o teste mais difícil não é o que ela te impõe, é o que você impõe a si mesmo. É resistir ao impulso de quebrar o silêncio só porque viu um story enigmático. É não responder uma provocação velada. É se manter na sua enquanto tudo dentro de você grita por reação. O segredo não é fingir que não se importa. É realmente começar a se importar mais com você do que com a resposta dela. E isso, meu amigo, isso é o que faz ela surtar. Não é sua raiva, nem seu choro. É sua ausência emocional, sua presença em outro lugar. Quando você para de correr atrás, ela começa a correr dentro da própria mente. Eu precisei perder o barulho dela para escutar o que estava acontecendo dentro de mim. E não era bonito. Era um terreno bagunçado, cheio de dependência emocional disfarçada de amor. Eu dizia que sentia falta dela, mas, na real, eu sentia falta de ser validado, de ter alguém dizendo que eu era suficiente, que eu era amado, que eu era escolhido. Quando essa confirmação sumiu, eu desmoronei. E isso me obrigou a encarar uma verdade que muita gente foge. Não é o outro que nos machuca. Somos nós que nos abandonamos para tentar ser aceitos. Ficar em silêncio no começo parecia castigo, mas depois virou reconstrução. Era como se cada dia longe dela fosse um tijolo a mais na minha casa interna. Comecei a lembrar do que eu gostava de fazer antes de conhecê-la. Voltei a ouvir minhas músicas, a caminhar sozinho sem pressa, a olhar para o céu à noite e não pensar em mais ninguém além de mim. E, ironicamente, foi nesse processo de me reencontrar que comecei a perceber o que tinha perdido de verdade. Não era ela, era a minha paz, minha leveza, minha liberdade de existir sem medo de ser rejeitado. E quando um homem começa a reconquistar essa liberdade, algo muda no jeito dele andar, falar, se portar. E quem já esteve ao lado dele sente essa mudança. Ela sente. Ela não vai dizer de cara, talvez nem admita para si mesma, mas vai notar, vai lembrar do quanto você era dependente emocionalmente. E vai comparar com esse novo você, que não implora, não corre atrás, não dramatiza. Vai sentir a ausência da sua carência. E essa ausência pesa, porque ela cria um vazio onde antes havia controle. E aqui vem uma das maiores sacadas que eu aprendi com o silêncio. O que você não alimenta, enfraquece. Inclusive a imagem que ela tem de você. Inclusive a ideia de que você vai estar sempre lá, esperando. Quando você quebra essa lógica, o impacto é brutal, porque você para de ser previsível e passa a ser enigma. E seres humanos têm um defeito. Eles só valorizam aquilo que acreditam que podem perder de verdade. Não aquilo que está sempre disponível, não aquilo que nunca vai embora, mas aquilo que pode sumir e talvez nunca mais voltar. A gente tem mania de achar que o outro só sente a nossa falta quando responde, quando liga, quando aparece. Mas existe um tipo de ausência que machuca mais do que qualquer presença forçada. É a ausência emocional. Aquela que você sente quando percebe que perdeu o acesso ao coração de alguém. E de repente, é isso que acontece. Ela sente que perdeu algo que não sabe mais como recuperar. E esse algo é você. Eu percebi que estava no caminho certo no dia em que ela me mandou uma mensagem completamente fora de contexto. Sabe aquelas que não dizem nada, mas dizem tudo? Lembrei de você hoje. Sonhei contigo. Ainda guarda aquele livro que te dei? Não era a mensagem em si. Era o que ela carregava por trás. Era a quebra do orgulho. Era o medo disfarçado de saudade. Só que dessa vez, eu não corri para responder. Não fiquei eufórico.
Não tirei print para mandar para um amigo perguntando: o que eu faço agora? Porque eu já tinha aprendido. Ela não precisava de respostas. Ela precisava de ausência. Precisava sentir o impacto do próprio silêncio. E foi exatamente isso que eu deixei ela viver. Muita gente confunde maturidade emocional com frieza. Mas não é. Frio é quem ignora. Maduro é quem se escuta antes de responder. E foi isso que eu comecei a fazer, me escutar. Antes de pensar se eu devia ou não responder, eu perguntava: responder para quê? Para alimentar o ego dela ou para cuidar do meu? O silêncio, quando é firme, não é punição, é proteção, é a maneira mais forte de dizer: eu tô aqui, mas não do jeito que você espera. E quando você se recusa a voltar ao papel antigo, a dinâmica muda. Ela começa a sentir medo de verdade, medo de ter perdido a versão de você que ela sabia manipular. E ao mesmo tempo, curiosidade por esse novo você, por essa força calma que ela não reconhece mais. E aí, ela começa a surtar. Não de gritar, nem de correr atrás, mas de pensar, de repensar, de questionar tudo que achava que sabia sobre você. Porque quando você muda, você obriga o outro a se reposicionar. E isso mexe com o ego, com o controle, com o roteiro que ela tinha na cabeça. E esse é o verdadeiro poder do silêncio bem sustentado. Ela pode não mostrar, mas no fundo sabe. No fundo sente que perdeu aquele cara que ficava disponível a qualquer hora, que aceitava migalhas emocionais com um sorriso no rosto, aquele cara que apagava a si mesmo para manter acesa a presença dela. E quando ela percebe que esse cara não tá mais lá, ela entra em colapso. Só que dessa vez, não é você que tá se desmontando, é ela. Ela que começa a sentir o silêncio como uma ameaça, a ausência como uma resposta, a distância como um grito, porque ela percebe que não é mais necessária para sua paz. E isso assusta, mais do que qualquer discussão, mais do que qualquer tentativa de reconquista. Assusta porque mostra uma coisa: ela não tem mais o poder de te desestabilizar. E aqui vem uma das maiores viradas de toda essa história, porque o objetivo do silêncio não é fazer ela voltar, é fazer você voltar para si. É parar de agir com base no medo de perdê-la e começar a agir com base na coragem de não se perder mais. Isso muda tudo. Eu sei o quanto dói aceitar que alguém que a gente ama talvez nunca peça para voltar. Mas sabe o que dói mais? Continuar insistindo em quem já não se importa. E mais ainda, continuar se afastando de si mesmo para tentar se aproximar do outro. Esse é o verdadeiro luto que ninguém fala. Não é pelo fim da relação, é pelo fim da ilusão. E quando essa ficha cai, algo dentro de você se reorganiza. Você para de fazer planos para reconquistar e começa a fazer planos para viver. Não para provar nada para ela, mas porque finalmente entendeu que a vida que você estava adiando começa agora, com ou sem ela. E é nesse momento, e só nesse momento, que você realmente começa a se libertar. Você para de esperar mensagens, para de stalkear stories, para de basear o seu humor no humor dela. Você se reconecta com aquilo que faz sentido. E essa nova versão sua, essa versão mais leve, mais presente, mais autêntica, é justamente a que ela nunca imaginou perder. Te digo com toda sinceridade, se eu tivesse quebrado o silêncio no primeiro impulso, eu teria perdido a chance de me reencontrar. Porque o silêncio não foi só para ela sentir minha falta, foi para eu sentir a minha própria presença, para eu descobrir que eu também era bom em ficar comigo, que eu também merecia ser ouvido por mim mesmo, que eu também podia ser suficiente, sem plateia, sem aplausos, sem confirmações. Aos poucos, eu fui me reconstruindo por dentro, não como uma vingança, mas como um retorno. Sabe quando você volta para casa depois de anos fora e percebe que tudo que procurava no mundo estava dentro de você o tempo inteiro? Foi isso que eu senti, não de forma romântica, mas real, dura às vezes, silenciosa muitas vezes, mas incrivelmente libertadora. E então, pela primeira vez, eu comecei a entender que o silêncio, que ela tanto temia, era o mesmo que me curava. O tempo que ela achava que me enfraqueceria era o que me fortalecia. E a ausência que ela acreditava controlar já não era mais dela. Era minha escolha, minha paz, minha decisão de não mais permitir que minha vida gire em torno da presença ou ausência de outra pessoa. Ela pode ter surtado sim, pode ter questionado tudo, pode ter sentido falta, mas nada disso importava mais da forma como importava antes, porque eu não estava mais tentando reconquistar a mulher, estava finalmente me permitindo ser o homem, aquele que ama, mas não se anula, que sente,
mas não se perde, que valoriza, mas sabe se retirar quando não é mais visto. E, olha, quando você chega nesse ponto, até a ideia de reconquista muda de forma. Você percebe que se ela voltar, tudo bem, mas se não voltar, também tá tudo bem. Porque o que você estava procurando não era ela, era você. E agora que se encontrou, ninguém mais pode te tirar de si mesmo. A verdade é que ela pode voltar ou não. Pode bater na sua porta daqui a uma semana, ou nunca mais te procurar. Mas isso já não define mais o que você sente sobre si mesmo. Porque agora você entende que o seu valor nunca esteve nas mãos dela. Nunca foi medido pela atenção que ela te dava, pelas respostas rápidas, pelas promessas feitas no calor da carência. Foi o silêncio que te mostrou isso. Não foi um conselho de amigo. Não foi uma frase bonita na internet. Foi aquele vazio, aquele buraco no peito que você foi obrigado a encarar sem distrações. Aquele buraco que você preencheu aos poucos com suas próprias verdades, com suas vontades esquecidas, com sua essência, com seu tempo. E talvez, só talvez, era isso que a vida estava esperando o tempo inteiro. Que você parasse de mendigar amor e começasse a habitar sua própria pele. Que você parasse de implorar por atenção e começasse a se ouvir de verdade. Porque no fim das contas, a real virada de chave não é sobre ela, é sobre você. É sobre o homem que você decide ser, mesmo quando ninguém tá olhando, mesmo quando o coração aperta, mesmo quando tudo dentro de você grita pra correr atrás. Você aguentou, você ficou, você não correu, você cresceu. E agora, se ela voltar, não vai ser pra mesma história, vai ser pra outro capítulo, com outro protagonista. E se ela não voltar, tá tudo certo, porque você não tá mais parado no tempo, você não é mais o mesmo. Então me escuta com atenção agora, antes de sair desse vídeo. Se você tá vivendo o silêncio do não contato, não se torture tentando adivinhar o que ela sente. Use esse tempo para descobrir quem você é, quando ninguém te valida. Use esse espaço para construir o tipo de presença que nenhuma ausência consiga apagar. Porque o dia que você parar de correr atrás de quem não te vê, vai descobrir que a vida te esperava no exato ponto onde você decidiu se escolher. E se esse vídeo falou com você, se fez sentido em alguma parte da sua história, me diz aqui nos comentários. Qual foi o ponto que mais te pegou? Curte o vídeo se ele te trouxe clareza. E se quiser continuar recebendo reflexões como essa, se inscreve no canal. Mas só se for para continuar esse caminho de verdade. De peito aberto, de alma presente, de você por você. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que no fundo, você nunca quis só ela de volta. O que você queria era se sentir inteiro de novo. Queria voltar a dormir em paz, sem aquela angústia no peito. Queria acordar sem olhar o celular como se sua autoestima dependesse de uma notificação. Você não queria só um amor de volta. Você queria se reencontrar dentro do amor. E se chegou até aqui, é porque de algum jeito você tá fazendo isso. Você tá voltando pra casa, pra sua casa interior. Tá aprendendo a ficar consigo, mesmo sem precisar fugir. Tá entendendo que o silêncio não é um vazio a ser preenchido com qualquer barulho. É um espaço sagrado, onde você se escuta com honestidade pela primeira vez. Talvez ela nunca entenda isso. Talvez ela nunca saiba o quanto você segurou para não responder. O quanto chorou calado. O quanto pensou em voltar atrás. Mas não precisa, porque agora você sabe. Você viu sua força. Você escolheu você. E ninguém pode tirar isso de você. Se esse vídeo fez você sentir que não tá sozinho nessa... Me fala aqui nos comentários. Escreve uma frase, uma palavra, um desabafo. Diz pra você mesmo, em voz alta ou digitando aqui. Eu não corro mais atrás de quem me perde. E se quiser continuar nesse caminho de clareza e força emocional, se inscreve no canal. Mas só se for pra caminhar de cabeça erguida, com o coração em silêncio e a alma finalmente em paz. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que no fundo você nunca quis só ela de volta. O que você queria era se sentir inteiro de novo. Queria voltar a dormir em paz, sem aquela angústia no peito. Queria acordar sem olhar o celular como se sua autoestima dependesse de uma notificação. Você não queria só um amor de volta. Você queria se reencontrar dentro do amor. E se chegou até aqui, é porque de algum jeito você tá fazendo isso. Você tá voltando pra casa, pra sua casa interior. Tá aprendendo a ficar consigo mesmo sem precisar fugir. Tá entendendo que o silêncio não é um vazio a ser preenchido com qualquer barulho. É um espaço sagrado onde você se escuta com honestidade pela primeira vez.
Talvez ela nunca entenda isso. Talvez ela nunca saiba o quanto você segurou para não responder, o quanto chorou calado, o quanto pensou em voltar atrás. Mas não precisa, porque agora você sabe. Você viu sua força. Você escolheu você. E ninguém pode tirar isso de você. Se esse vídeo fez você sentir que não tá sozinho nessa... Me fala aqui nos comentários. Escreve uma frase, uma palavra, um desabafo. Diz pra você mesmo, em voz alta ou digitando aqui: eu não corro mais atrás de quem me perde. E se quiser continuar nesse caminho de clareza e força emocional, se inscreve no canal A Sabedoria Oculta, mas só se for para caminhar de cabeça erguida, com o coração em silêncio e a alma finalmente em paz.